Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Vocês nos encontram facilmente, basta colocar no Google Partilha Franciscana que temos o nosso canal. No YouTube temos o nosso blog, também nos encontramos no Facebook, em grupo, página e aqui no Instagram. Busque vivenciar essa mística. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, mais precisamente a espiritualidade dos terceiros franciscanos, penitentes de São Francisco de Assis. Também eu faço o convite a conhecer as nossas fraternidades que está espalhada pelo mundo inteiro. Onde é uma igreja, provavelmente você pode encontrar a nossa grande família franciscana. Lá eles podem lhe orientar a encontrar a fraternidade terceira mais próxima de sua casa. E hoje vamos dar continuidade a nossos santos veneráveis beatos da Ordem Terceira Franciscana. Agora, ultimamente, estou falando do clero secular, consagrado, professo na Ordem Terceira. Hoje vou falar de um que é muito conhecido, São João Maria Batista Vianney, sacerdote pároco de Ars e também terceiro franciscano. Nasceu em 1786 e morreu em 1859. Foi canonizado por Pio XI no dia 31 de maio de 1925. João Maria Batista Vianney nasceu em 8 de maio de 1786 no povoado de Dardilly, ao norte de Lyon, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o quarto. Gostava de frequentar a igreja e desde a infância dizia que desejava ser sacerdote. Vianney só foi para a escola na adolescência, quando abrira uma na sua aldeia. Escola que frequentou por 2 anos apenas, porque tinha que trabalhar no campo. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler e falar francês, pois em sua casa se falava um dialeto regional. Para seguir a vida religiosa, teve de enfrentar muita oposição de seu pai, mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário de École, onde os obstáculos existiam por causa da sua falta de instrução. Foram poucos os que vislumbraram, deu certo, a sua capacidade de raciocínio. Para os professores e superiores, era considerado um rude camponês, que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos, especialmente de filosofia e teologia. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência à caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Em 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, mas com impedimento não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário e foi por meio desse apostolado que o dom do Espírito Santo manifestou sobre ele. Transformou-se num dos mais famosos, competentes confessores que a igreja já teve durante o seu aprendizado em École. O abade Marley havia percebido que ele era um homem especial e dotado de carisma e santidade. Assim, 3 anos depois de conseguir a liberação para poder exercer o apostolado plenamente, foi então designado vigário-geral na cidade de Ars-sur-Forme. Isso porque nenhum sacerdote aceitava aquela paróquia do norte de Lyon, que possuía apenas 230 habitantes, todos não praticantes e afamado pela violência. Por isso, a igreja ficava vazia e as tabernas lotadas. Ele chegou em fevereiro de 1818, numa carroça transportando alguns pertences e o que mais precisava, seus livros. Conta a tradição que na estrada ele se dirigiu a um menino pastor dizendo: Tu me mostraste o caminho de Ars e eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje
Um monumento na entrada da cidade lembra esse encontro. Ele chegou como um bom filho de São Francisco, humildemente, um pobre entre os pobres e pronto para conquistar almas. O espírito franciscano, que havia assimilado ao entrar na terceira ordem da penitência, o guiou no ministério pastoral. 13 anos depois, com seus exemplos e posturas caridosas, mas também severa, conseguiu mudar aquela triste realidade. Invertendo a situação, o povo não ia mais para as tabernas, em vez disso lotava as igrejas. Todos agora queriam confessar-se para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam um santo. Na paróquia fazia de tudo, inclusive serviços da casa e suas refeições, sempre em oração, e comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia para os seus pobres. O dinheiro herdado com a morte do pai, gastou com eles. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos acorriam para a paróquia de Ars com um só objetivo: ver o cura e, acima de tudo, confessar-se com ele, mesmo que para isso tivesse que esperar horas e dias inteiros. Assim o local tornou-se um centro de peregrinação. Cura d'Ars, como era chamado, nunca pôde parar de descansar. Morreu serenemente, consumido pela fadiga, na noite de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI, em 1925, já era venerado como santo. O seu corpo incorrupto encontra-se na igreja da paróquia de Ars, que se tornou um grande santuário de peregrinação. São João Maria Batista Vianney foi proclamado pela igreja padroeira dos sacerdotes, e o dia de sua festa é 4 de agosto, escolhido para celebrar o Dia do Padre. Que história interessante! Um santo homem de Deus que aparentemente com poucas instruções, pois a vida não foi muito favorável a ele na oportunidade de ensino. Mas ele já nasceu com um coração grande e uma alma imensa, difícil até de permanecer totalmente em seu corpo carnal. João Maria Vianney, que desde criança já desejava ser sacerdote, pois ele já deslumbrava a sua vocação por excelência, que era ser padre, pastor de muitas ovelhas, o guia que levaria muitos a Cristo e a salvação. Homem simples, humilde, mas de um coração enorme e muito perseverante, íntimo de oração, conseguiu converter toda uma cidade, ao ponto de todos abandonarem a vida efêmera e lotarem a igreja, atrás de confissão, de orientação e de mais importante, que é a Eucaristia. São João Maria Batista Vianney, cura d'Ars, terceiro penitente, pois era clero secular e tinha um amor profundo por Francisco, e com ele se identificava na simplicidade e na humildade. Muito zeloso com as coisas de Deus, e ele defendia até as últimas consequências as causas dos pobres, pois ali ele encontrava o próprio Cristo, e levavam a eles o Cristo glorificado pelo sacramento, pelo testemunho, pela caridade, pelo amor. A todos aqueles Cristos chagados, que está sempre aberto para vivenciar a caridade, vivenciar o próprio Cristo em suas vidas.
Cristo, que está presente em ti, em mim, em todos nós, que assim como se manifestou em Curandares, pode se manifestar em todos nós. E quando se manifesta, aí sim, somos cristãos por excelência, porque vivenciamos a vontade de Deus, a vontade do Pai, de sermos esse instrumento do seu amor, de sua misericórdia, de vivermos verdadeiramente como irmãos e não como juízes, que condena, que persegue, que destrói, que mata. Não cabe a nós julgar. O que cabe a nós é amar, assim como fez Curandares. Amar, amar e amar. Paz e bem.